deitado agora. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a audiência pública. Proposta pela mesa diretora da casa para discussão dos projetos número 19 e número 20. Queria agradecer a presença de todos, em especial aqui a classe de professores, a presença do nosso prefeito municipal, sua assessoria, e ao tempo em que convido para sentar aqui à mesa junto com a gente, para que possamos dar sequência nas discussões. Assim como também queria chamar o Francisco Bastos, né, apresentando aqui a classe dos professores. A audiência pública justifica-se pelo fato de que são projetos, de certa forma, polêmicos, né, e que, para que a gente não corra o risco de aprová-los sem que haja uma discussão da classe com o executivo e o legislativo. Então, nós estamos intermediando esse debate para que futuramente possamos apreciar os dois projetos. E, mais uma vez, agradeço aqui a presença do nosso prefeito e queria, neste momento, passar a palavra para ele, se ele preferir. Aqui, sentado, pode usar o tribuno, tem um microfone. Viu? A mesa. Na verdade, prefeito, a classe de professores, o seu representante nos procurou, né, porque está mexendo a questão do salário. Foi feita essa explanação para eles e para a gente poder dar início ao debate, que os questionamentos vão surgir. Senhor presidente, por questão de ordem, seria interessante, para enriquecer a discussão, que os pontos que estão sendo questionados sejam logo apresentados, para em seguida o senhor prefeito fazer a sua fala, ou até mesmo a equipe que veio acompanhando. Obrigado. Inicialmente, boa noite a todos. Após pagamento de meio abril, senhor prefeito, onde todos nós, funcionários, recebemos uma quantia, e em maio nós fomos surpreendidos com um desconto alto. Após esse acontecido, eu solicitei aqui, através do ofício pela Câmara, que viesse alguém justificar o motivo de tal acontecido, coisa que não veio. E com a sua presença aqui, com a assessoria, é bom que dê, né, ciência a todos que estão aqui do motivo de ter acontecido aquilo. A gente pode dar esse pontapé inicial a partir disso.
posso dizer que é um prazer, né, estar aqui, mas é bom quando a gente tem uma oportunidade da gente estar reivindicando os nossos direitos. E assim, desde o ano passado, a gente tem frequentado, né, mais a casa, e justamente por esse projeto, né, por essa mudança no nosso plano de cargos, carreiras e salários. E desde o início, né, e no primeiro projeto a gente, né, se deparou com uma denominação de classe, né, que em alguns momentos do projeto apresentava A, B, C, D e E, e em um determinado momento apresentava A, B, C e D. E ali a gente já abriu uma discussão para que essas classes não fossem retiradas, classe A, B e C, que permanecesse do jeito que estava. E que fosse acrescido apenas a classe D e a classe E. Mas, inclusive numa audiência pública que nós tivemos aqui pela manhã, o que a gente ouviu é de que essa mudança seria apenas uma nomenclatura, mas que os direitos adquiridos não seriam tirados. E aí, assim, diante dessa ideia de progressão de carreira, que, graças a Deus, nos últimos anos, a gente vem tendo, a gente precisa entender de que qualquer direito tirado nesse momento, a gente não poderia de forma nenhuma aceitar. Primeiro, quando foi abandonado, e aí, né, a doutora Cristiane foi uma das que me relataram isso, quando foi retirado a tabela de 2023, nós já tivemos perda, né, que o piso não foi calculado, o aumento salarial não foi levado em consideração na tabela de 2023. Então a gente já começou por aí tendo perda. E aí, assim, pelo tempo que nós temos, a gente não vai conseguir apresentar todas as situações. Mas eu queria só falar um pouquinho da questão da legislação, né, principalmente o que diz no artigo 7, e principalmente a última parte, né, que nós temos outros direitos, né, principalmente esse direito de progressão da carreira. E aí, pode passar, né? A questão aí, nós temos 34 itens elencados, que nós não vamos usar aqui ainda. E aí, né, a questão da Lei 1083 de 2008, que foi a primeira lei que foi aprovada no município de Castelo, que faz referência à questão do plano de cargos, carreiras e salários. E aí eu chamo a atenção, né, no parágrafo primeiro do artigo 8, o que é que diz aí? Diz que a classe A é o docente com habilitação em curso normal e nível médio. O classe B, docente com habilitação em licenciatura plena. E o classe C, pós-graduado em curso de especialização para a formação. Observem que da classe A para a classe B tem um distanciamento. E da classe B para a C também tem um distanciamento. Passe aí, por favor. Vamos lá. O que é que dizia esse projeto? Na classe A teria um salário base, classe B 110 pontos percentuais do salário inicial da classe A nível 110%, classe C 120 pontos percentuais. Ou seja, nós temos um piso na classe A, para a classe B 10% a mais, classe C mais 10%. Ou seja, da classe A para a classe C nós temos uma diferença de 20 pontos percentuais. E da classe A para a classe B, 10 pontos percentuais. Passa aí, por favor. E aí chegou a Lei 1394, né, de 2023, que entrou em vigor dia 2 de janeiro de 2024. Ela passou a entrar em vigor. E aí o que é que aconteceu? A nomenclatura mudou, né? Classe A, docente com habilitação em licenciatura plena. Classe B, pós-graduado. Classe C, mestrado, e classe D, doutorado. Passe, por favor. E aí aqui é onde estava o problema. Porque quando voltou essas classes, o classe A, que é o professor graduado, ou seja, o professor lutou 4 anos para passar uma formação, para melhorar seu salário, então ele foi para a classe A.
E o professor que passou mais 2 anos na especialização, pelo menos 18 meses, ele passou a ser classe B. E aí o que é que a gente estava vendo no último momento? Que o classe A, que é o professor graduado, estava no piso. E o professor classe B, que é o especialista, estava recebendo aquilo que o graduado recebia na lei anterior. E aí, nos últimos minutos aqui, no último dia, foi colocada essa emenda para reparar esse erro e para confirmar aquilo que nós já tínhamos garantido de direito de 2009, 10 anos, 2, 3, até 2023 e que estava se perdendo aí. Por isso foi colocado os 10% em cima do piso salarial nacional como reparação a essa perda. Então, assim, para quem acredita que esses 10% foram colocados nessa lei, na 1394, não foi. Essa garantia do 10% para quem é graduado vem desde 2009. A lei foi votada em 2008 e o governo do Zé Maia e foi promulgada pelo Vilmar em 2009. E aí o que é que aconteceu? Por favor, Nino. E aí agora que é a emenda, que faz essa reparação. Aí observa o seguinte: o classe A, que é o professor que passou 4 anos na graduação para ter seu salário valorizado, voltou para o piso nacional. Perdeu 10%. Perdeu ainda não, que ainda estamos está tramitando aqui na casa. E o professor especialista, que estudou 4 anos, mais 2 de especialização, para ter esse aumento de 20%, passaria a ter um aumento só de 10% do piso. E o mestre, que passou ainda mais outros 2 anos, passa a ter só 20%. Então, assim, a intenção desse professor e dos meus colegas é que a lei ela seja cumprida na sua íntegra. Porque esse 10% não foi colocado, não foi usado na lei 13.094. Ela foi dada na lei anterior, lá de 2009. Francisco Richter teria como voltar lá. Volte aí. Olha, ó. Não, na frente. Se você olhar aí, ó. Se você olhar aí, o que é que eu digo? Classe A, 1 ponto percentual, né? É o que eu fiz. É o piso. Mas a configuração que está aí na emenda, ela é exatamente isso aí. Classe B, 100 e 10%, que é o piso mais 10%. É exatamente o que está na que está sendo proposto. Olha só, Marcelo, volta aí. Volta. Mas quem era o classe A? Quem era o classe A? Não, mas aí, há de convir, Francisco, que o tempo mudou e essa configuração de nível médio ela não se enquadra mais. Entendo. Não se enquadra mais. Assim, ó. Eu entendo, Marcelo. Francisco, vereadores, nós temos, quando ele acabar de fazer a instalação do representante executivo, em seguida a gente passa as falas para os vereadores. Deu uma água, por favor. É o seguinte, nós temos alguns estudos, principalmente o liderado pela editora Moderna, que ela diz que houve um crescimento na questão da formação do professor por conta justamente desse incentivo. Por conta que um professor que lá na lei de 2008 ele era um professor nível médio e ganhava o piso, ele passou a querer ter uma graduação, e aí a gente, entre colegas, a gente sabe que teve pessoas que passaram por isso. E aqui eu vou até citar, a Raimunda Eugênia está aqui, eu vou citar até a dona Cristina, que depois de muito tempo ela voltou uma sala de aula para ter direito a essa progressão de classe. Porque ela era nível médio, então precisava ter uma graduação para classe B, e durante muitas vezes a gente insistiu com ela para que ela tivesse uma graduação, uma especialização para que tivesse direito à classe C. Mas o que está acontecendo agora, vereador Marcelo, é que isso está se perdendo. Ou seja, aquilo que foi conquistado, essa diferença do classe A, que era nível médio,
que tinha um distanciamento para B, que é o graduado de 10%, do B para C de mais 10%, ela se perdeu, ela se perde com a emenda. Ela não há uma progressão, não há um incentivo. E aí, por favor, passe lá, só para nós. Vai passar. E aí é o seguinte, ó, só para deixar bem claro, nós não podemos imaginar que também essa questão do 10%, que já é lei, e eu já falei até para algumas pessoas, a questão do enquadramento de nível foi um ponto acertado, né? O Marco, uma certa vez, ele até me falou da questão de deixar a marca no plano. O enquadramento, a mudança de nível de 3 em 3 anos, pode sim ser a marca dessa gestão. Mas tirar os 10%, e aí se quiser uma nova configuração, a gente faz, deixar de dar os 10%, que está feito na tabela no mês de abril, que foi feita uma folha de pagamento no mês de abril, não nos beneficia em nada. Então eu acredito assim, mesmo não sendo convencidos de que esses 10% estão sendo retirados, mas eu não vejo nenhum impedimento em conceder esses 10%. Porque essa questão do impacto financeiro, por favor, Lina, essa questão do impacto financeiro é algo que a gente precisa, as tabelas não podem, mas não ficou legal aí o enquadramento, eu acho que tem uma coisa que não dá show, né? Mas aqui é a tabela de 2023, pode passar, Lina, eu vou chegar lá na frente. Isso aqui é a tabela que está em vigor, é a tabela que está valendo, que foi cumprida no mês de abril, mas não foi cumprida mais, por favor. E essa daqui é a da emenda, que não está sendo concedido os 10%. Lá, o nosso piso salarial, pela lei, ele está a 5.009 centavos. Já por a emenda, ele veio para 4.608. Aí já... Hã? Não, na tabela que está em vigor, na lei que está em vigor, é 5.009. O piso nacional, 4.540. Mas sempre vai receber bastante piso. Certo? Não, na questão prefeito. Não, nós estamos perdendo 10%. O piso atual é 4.603. Por favor, Nino, bora lá. E aí, para justificar, a folha não vai ficar legal. Né? Isso daqui é a folha de pagamento do município. Aí eu trouxe aí o mês de fevereiro, não sei se meu tempo vai dar. Professores de primeiro ou quinto ano, nós temos 73 professores no mês de fevereiro, 462 mil quilos quebrados. Sexto ano, 67 comissionados. Isso aí, prefeito, isso é uma luta para nós tirar esse pessoal do FUDEP. Mas esses novos servidores, eles não são concursados e estão na folha do FUDEP, que faz tempo que a gente pede para ser notificado. Esses 8, se eu estiver enganado, é EJA, né, Lina? Só confere para mim. O 8 aí é EJA. Acho que é EJA. Auxiliares serviços gerais e vigia, 75. AE 5. Qual é isso daí? 14. Pré-escola, administrativo 16, e aí seletivo, somando 2 seletivo aí, 30. Passe para outra folha, por favor. Aí 1.474 mil quebrados depois de pagamento. Bora lá. Mês de março, 73, 67, seletivo 28. Aconteceu alguma coisa. E aí, vamos para a folha do mês de abril, que é a folha da contenda. Mês de abril, a folha, ela chegou a 1.802, e aí, 1.802, e aí nós tivemos uma diferença do mês de março para o mês de abril, de aproximadamente superior a 250 mil, a folha de pagamento. É só pegar o valorzinho lá, 1.802 menos... Só o líquido, fora todos os encargos da patronal. Patronal está no 7%? Supera os 2 milhões
chega a 2.215.000. Então, assim, pode todas. Mas aí é questão do líquido. Não, você está falando do líquido, mas o patronal tem que pagar, porque se não pagar. Não, eu só estou achando estranho o patronal sair de 70%. Bora lá, passa aí, Nina. Aí eu quero chegar aqui no mês de maio. E aí, assim, dentro dessa capacidade de não pagamento, né, de não possibilidade de pagamento por conta que a folha estoura, o pessoal da plenária não vai conseguir enxergar, mas eu chamo a atenção para cá. Seletivo. Saiu de 28 para 154 pessoas. Para uma folha que em abril, eu assim, volta bem no mês de março, por favor, Nina. Mês de março. A folha do mês de março é 1.552.000, e a folha está chegando para nós lá no FUDEB. Né? Menos 1.802.000, ela dá essa média aí de 250 milhões. Eu acho que tem esse cálculo aí feito lá na frente. Mas aí houve um crescimento do seletivo no mês de maio de aproximadamente aí, eu não vou me arriscar, minha cabeça agora não está funcionando legal, mas um percentual bem grande na questão, né? 154 para 28 dá um percentual bem grande. Passa lá, por favor. Isso, passa mais uma vez. Mês de maio, né, o estatística, lá nós tínhamos em torno de 320 funcionários, passamos a ter 447. Isso, passa aí, Nina. Por favor. Isso aí é a diferença, né? A diferença comparado com março e abril, R$250.216,01. A comparação entre março e maio, né, uma diferença aí de R$166.072. Mas a nossa luta aqui não é para a questão, nem tanto de focar na questão de sim a possibilidade de pagar com 10%. Mas a intenção é justamente mostrar que os 10% não pode ser retirado em hipótese alguma. E não é porque ele foi colocado nessa lei 1394 que ela deve ser tirada. É um direito adquirido. E aí eu quero só relatar um pouco da questão, né, do direito ao retrocesso. Para nós, professores, fica muito caracterizado de que nós estamos, sim, sempre desvalorizados. Pelo menos é a nossa opinião, né, e é aquilo que a gente tem buscado, né, de forma de estudo, de tentando comparar, que, em primeiro lugar, não se deve tirar os 10%, que foi nos dado como direito em 2009, a partir de 2009, e outra, mesmo sendo dado através dessa lei, se quiserem entender dessa maneira, pode sim ser concedido esse aumento, concedido esses 10%. E eu acredito que, quando ultrapassa os 70%, que é o limite mínimo do FUNDEB, o que a lei determina, o que a lei diz é que a União complementará. Haverá uma complementação da União. Eu não coloquei aqui, mas no mês de abril, não sei por que motivo, né, não sei aonde foi a falha, mas o FUNDEB recolheu do município cerca de R$360 mil. Eu não sei aonde foi a falha. Mas eu acredito que, quando não se há uma aplicação desses recursos, né, que não seja informado no CIOP, no sistema de orçamento, do FNDE, pode sim acarretar essas coisas. E aí nós tivemos essa dificuldade, né, de ter esse desconto de 360 mil na questão dos repasses constitucionais do FNDE. Tá bom? Boa noite a todos. Só dar aqui a mesa, que foi quem solicitou essa audiência. A discussão é salutar, é importante e nos dá a oportunidade de explicar para todos os servidores a boa intenção da gestão em estar criando o plano de cargos e salários. Por quê? A obrigação, a gente não tinha que fazer isso.
A gente fez isso em reconhecimento aos professores e tentando melhorar a vida e a remuneração salarial de todos. Porque assim, poderia muito bem, eu já no final da gestão, continuar com o mesmo plano já existente. Mas não, vamos fazer e vamos reconhecer. Por quê? Porque no final do ano, depois que o Fundeb mudou e subiu a alíquota de 70% do pessoal, de ser gasto, estava tendo rateio. E o rateio não traz segurança nenhuma, nem previdenciária, nem que é um dinheiro que vai lá, distribuído e pronto, e fica. A prefeitura recolhe o seu imposto de renda e o restante não fica de seguridade social a alguns professores. Então assim, vamos adequar o plano, que é possível adequar esse plano dentro desse rateio e trazer seguridade e direitos a todos os professores. Isso foi dado por garantia de direitos. A mudança de nível dos professores que mudou 1, 2, até 3 casas de nível, isso está comprovado na tabela, né, e nenhuma perda. Diante do que foi exposto, da dúvida, que eu achei que pudesse haver outras dúvidas, mas são dúvidas simples e fáceis da gente dirimir, porque anteriormente, para se ingressar na educação pública, se permitia professor de ensino médio. Hoje a lei não permite mais. Para você ingressar no serviço público, como professor, você precisa ter uma licenciatura, você precisa ter uma graduação. Então assim, por que a gente vai continuar com a lei de ensino médio se não é mais permitido? Então, desceu-se e adequou. Eu queria que a Nina colocasse aí, mais para frente, a planilha. Está com Francisco. Lá onde fala de ensino médio. Volta aí. Volta, mais uma casa. Isso, está aí. Lá em cima fala o que no texto? Fala que a classe A é os professores de ensino médio. E hoje, para se ingressar, não pode mais ter ensino médio. O professor não pode mais ir para a sala, ele tem que ser graduado. Então já começa na classe 2. Então, o que a gente fez? Extinguiu aquela classe de ensino médio e subiu para lá. E o piso, porque assim, quem está ingressando na classe A são os novos concursados, já são graduados, eles vão receber o piso. Do jeito que o Francisco quer, o presidente do sindicato quer, ele quer o seguinte: o cara que faz o concurso e já ingressa no serviço público como professor, tem um piso mais 10%. Então assim, não é justo. Ele está lá, então ele é graduado, ele vai receber o piso. Da classe B para frente, 10%, 10%, até no mestrado 10%. Porque se começar da classe A, por exemplo, os novos concursados que assumiram esse ano, recebem o piso, pelo que está proposto, piso mais 10%. Para a classe B, 20%. Para outra classe, 30%. E assim no mestrado, doutorado, chegava a 40%. Isso que estoura o orçamento. Então, assim, nós não vamos mais ter classe médio, de ensino médio. Nós vamos ter a classe graduada, que são os que estão ingressando no serviço público. Então, ele ingressa com o salário, que é o piso garantido por lei. A partir daí, vai tendo as mudanças gradativamente. Então, nós não estamos tirando 10% de ninguém. Com exceção, alguns professores que ainda são da classe antiga, que vão ter lá a sua gratificação a não ter perda. Nós temos as tabelas propostas e colocadas aqui, e todos os professores que tiveram mudança de nível. Professor com 10 anos, muda uma casa. Acima disso, 12 anos, muda 2 casas. Tem professor que mudou de 3 níveis. E tivemos uma... Não vai voltar, vai permanecer. A alteração é apenas no artigo 42, então no artigo 12. Entendeu? Continua da mesma forma o percentual. Sim, pode ir. Bom. Boa noite mais uma vez.
Aqui tem uma lista para as pessoas que quiserem se manifestar da pessoal da plenária. Quem quiser pode ler as falas dos vereadores. Aqui só tem um inscrito. Quem quiser pode se inscrever para falar após no momento oportuno que a plenária vai se manifestar. O ganho real dos professores está variando entre R$200 a R$1.500. Temos aqui já professores com mestrados que estão tendo um ganho real de R$1.500. E o ganho vai ser de acordo com o incentivo de graduação do professor. Se o professor continuar estudando, se graduando, ele vai mudando e vai ganhando. Então, assim, não tem perda alguma. Nós não estamos tirando percentagem alguma. Você entendeu, vereador Nery? É compreensível que aqui não é a classe A da lei anterior, ela não existe mais. Porque nenhum professor com ensino médio vai existir no ensino do município. Ele tem que ter uma graduação, tem que ter uma licenciatura, tem que ser formado para entrar. Então, assim, ele entra com o piso. Daí para frente vai graduando e vai assumindo isso. Não tem prejuízo algum para os professores. Eu só falar para a lei novamente. Não, vou falar na graduação que a gente vai ver. Se a lei 2000, isso aqui, né? Pronto, essa classe aí, ela já não existe mais porque a lei não permite mais que professores tenham ensino médio. Isso é claro. Então, assim, não tem perda nenhuma. Entendeu? Mas aí, o piso salarial agora, ele está calculado em cima dessa classe que não existe, está calculado em cima dessa classe que não existe, acrescido 3,82%. Não, o piso é calculado, o piso é nacional. E o professor é graduado. Ele recebe o piso, ele está ingressando agora. Todos que ingressaram agora no serviço público, eles são graduados e o piso é o nacional. Porque assim, gente, ó, nós que somos servidores de Castelo, a gente sabe que desde sempre, nós recebemos mais do que o piso. Inclusive, prefeito, só para contextualizar, quando a gente teve um aumento de 33,24%, a gente considerou 34%. 15,93%, 95%, 15%. Então, aí assim, se voltar para o piso, o que foi valorizado nos 2 últimos anos, nesse regulamento, só. Agora o que eu quero colocar é que o pessoal não vai conseguir ver. O classe A está bem aqui embaixo. A classe A é a última aqui. O nosso salário, o nosso piso hoje, de 4.000, piso do município, R$ 4.608, ele é calculado R$ 4.447,84 mais 3,62%. Quem tiver calculador aí pode calcular R$ 4.447,84, que é o classe A, nível médio da lei do ano passado. Com mais 3,62%, chegou-se ao piso que está aqui na emenda de 4.000. Está na emenda aí. R$ 4.608,85. Que está na planilha para essa parte, está sendo pago. Não está tendo perda. Não, mas presta atenção, se a classe A for extinta, da onde era que a gente deveria partir? O que houve foi a alteração. Foi extinto o ensino médio e o graduado começa com a A. Não houve extinção da classe. Pronto. Entendeu? Então começa aí. Todos os outros que já estão no serviço público estão lá com suas percentagens garantidas. E com a mudança de nível, há um ganho real de todos os professores. Inclusive, há o ingresso de todos os servidores da educação. É inegável, Mário. É inegável que com a mudança de nível, a gente houve um ganho. Mas o que é a mudança de nível? A mudança de nível é um servidor que passou 3 anos dentro de uma sala de aula, enfrentando várias adversidades, que eu não quero citar aqui. Várias adversidades, ele passou 5 anos para ter direito a essa mudança de nível. Esperou mais 5 anos para ter uma outra mudança. E temos professores que já estão aí com 27 anos, que ainda estão na ativa ainda,
pelejando para ter uma progressão para chegar ao topo. Então, assim, mudança de nível é uma coisa. Que a mudança de nível melhorou a nossa condição social, isso é fato. Nós tivemos sim um reconhecimento, agora no presente, é um ganho. E muito mais vai ser no futuro, quando nós tivermos a nossa idade de aposentar, que nós vamos nos aposentar no topo. Agora, a retirada do 10%, ela está sendo retirada, nós estamos deixando de receber como graduado, os 10% do graduado de crédito disso, que agora o classe A, ele volta com isso, e aí é um direito adquirido. Aí vai entrar... Não volta, Francisco, porque ele não retroage, entendeu? Não volta. O que apenas a classe A de ensino médio deixou de existir na lei e o graduado passou a ser a classe A. Mas não volta, não tem perda com isso, porque já começa dali os 10%. Então, assim, não há perda com isso, porque ninguém está tirando. Porque, assim, nos novos concursos que existirão, não tem mais professor do ensino médio. Não pode, o cara que está no ensino médio não pode fazer a prova, não pode assumir o cargo. Perfeito. Só uma observação. Não é que a classe A deixou de existir, foi o requisito para o ingresso. Requisito, somente. E aí, Marcelo, se eu tivesse dado necessidade, ela podia deixar a parte. Agora, se tivesse deixado a classe A, B e C, tivesse obedecido só D e E, essa discussão não estava acontecendo. Não, isso é só uma questão. Essa coisa é assim: se algo não existe mais, então o ensino médio ia ficar a vida inteira, mesmo o professor não conseguindo ingressar. Não vai, não existe. Porque foi só a nomenclatura da classe que mudou. Né? Não houve um impacto. Não houve a retirada de direito, né? Não houve. Porque não há a extinção do graduado. Não há. Entendeu? Há do ensino médio que não vai ter mais. Se algum professor conseguir ingressar no ensino municipal com o ensino médio, aí é outra coisa. Se mudarem a lei nacional, mas a lei diz que não pode. Você que não tem uma graduação ou licenciatura, você não pode assumir o cargo de professor de qualquer área. Ensino médio não pode mais. Então, para que existir? Então, nós não iríamos começar do B. Nós começamos do A. O graduado é o A. A lei diz, para entrar no serviço público como professor, é preciso ser graduado, ter licenciatura. Então, começa do A. Por quê? Porque o ensino médio não existe mais. Só desceu uma casa, sem tirar direito. Se a gente começar no ensino médio com o base e o graduado já com 10%, todos que entrarem esse ano no concurso já iniciam com o piso mais 10%. E aí assim sucessivamente, e quando chega no final, acarreta um encargo muito grande na folha. Por quê? Porque os professores que têm um nível maior e já uma classe maior, eles ganham mais. Quando você bota 20% em cima de quem ganha mais, 30% em cima de quem ganha mais, isso chega um acúmulo lá no final de 2 milhões e 215 mil, que é insuportável para o município. Eu não posso ser irresponsável de colocar isso, eu estou saindo da gestão. Não era para mim estar preocupado com quem fosse assumir, mas eu estou preocupado com as receitas e com a lei de responsabilidade fiscal do município. Por quê? O município arrecada 2 bilhões e meio, vai pagar 2 bilhões e 215 de folha e o custeio. Vai para onde? Então, assim, isso não pode ser. Nós estamos com uma folha de 1 milhão e 800 mil, fora alguns encargos, e vai sobrar aí 600 mil para o custeio. Isso para manter a educação funcionando. Eu não posso pegar todo o dinheiro do FUDEP e gastar com o pessoal. Eu vou estar estourando a responsabilidade fiscal e vou estar estourando todas as regras do FUDEP. Porque vai estar superando os 70%, vai estar deixando de investir os 15% de obrigação, vai estar uma série de prejuízos. Então, assim, para não prejudicar o município, nós não podemos dar 30% ou 40% de aumento para quem está nos níveis finais, que é isso que está acontecendo. Então, assim, 30% de aumento, isso aconteceu uma única vez, porque foi mudada a lei do FUNDEB Nacional e foi reajustado para equiparar. No caso de hoje, não tem como.
Né? Porque assim, se alguém tivesse pego esse salário, recebeu no ano de 2023 R$4.500, um exemplo, né? E no ano de 2024 tivesse recebendo 2.400, estaria tendo perda. Ninguém está tendo perda. Todo mundo está recebendo acima do piso nacional, né? E com uma margem grande. Não tem ninguém menos do piso ou com menos de R$200 acima do piso. Todos os ganhos reais é de 200 acima do piso até R$1.500 acima do piso de salário. Fora o reconhecimento da mudança de nível, que tem professores que mudou até 3 níveis, porque o artigo 12 diz de 10 anos a 12 anos, de 15 anos a 18 anos e a 20 anos. Então, assim, vai mudando gradativamente. Um ganho real. Então, o plano está dentro da normalidade que o município suporta. Sim, vereador. Perfeito. Primeiro, agradecer a presença de Vossa Excelência aqui, todos os vereadores, os professores aqui. A minha pergunta é assim: por que, o que houve que não houve assim, um despertar no momento, né, em que foi feita essa emenda, e o que de fato aconteceu? Porque está assim, tá muito ruim a relação entre casa e Câmara, né, Prefeitura e Câmara. Por quê? Há muitas controvérsias, inclusive a gente recebeu várias alegações que nós deveríamos voltar ao aumento do 10%. Várias perguntas, as pessoas não estavam nem entendendo o fato. E assim, por que não foi detectada essa questão logo no primeiro momento para evitar essa disputa, essa briga entre professor, Câmara e Executivo? Houve um deslize na questão do momento da emenda, onde partiu, que precisa, pelo menos, deixar clara essa situação para a gente ficar todo mundo aqui ciente do que estamos fazendo. Obrigado. Muito bem. Na época que a lei foi votada, já foi quase no final do ano do recesso. Teve a audiência pública que o senhor presidente hoje participou, o presidente do sindicato também participou, e foi discutido aqui com a classe, geralmente, o projeto original. E foi emendado o artigo 42 com essas propostas, porque no entender, né, do Francisco, que hoje ele já entendeu como funciona, só que ele, como presidente, quer defender o ganho da classe, isso é normal, entendeu? E isso nós não estamos retirando o direito, porque é uma coisa que nunca teve. Nós estamos dando o direito. E isso foi emendado. Por que existe vários erros durante esse processo? Primeiro, era um projeto de lei executivo, não poderia sofrer modificações pelo legislativo, só após a entrega ou a aprovação, porque são emenda lei. Senhor vereador, você conheceu disso. Então, assim, mas foi aceito, devido à audiência pública, a alteração diante do impacto apenas de 22 professores, que existia da lei anterior. Mas não é, porque assim, naquela discussão, nós não estávamos aqui com os especialistas, quando se discute, quando se coloca o primeiro enquadramento de 10, é 20 para o enquadramento seguinte. É 30 para o enquadramento seguinte. E conforme muda para cá a classe, muda o nível. Então isso vai acarretando o ganho em cima dos maiores salários. E aí o que acontece? Joga o enquadramento, tem-se um aumento de 30% na folha, mais os 3,62% do piso, 33,62%. Então, de certa forma, nós devemos admitir uma displicência de todos. Na audiência pública, o que aconteceu? Eu digo assim, que houve até pagamento, infelizmente, né? Pessoal, Só o pagamento de abril, que os professores receberam mais, como foi uma equipe da prefeitura, a gente ainda tentou descontar, resolvemos não descontar isso, não mexer mais nisso, mudar o artigo 42, que dá esse estudo na folha, adequar a lei de responsabilidade fiscal e manter o município dentro do regramento. Porque assim, se colocar o município dentro da responsabilidade fiscal, nós já sofremos isso e sabemos o quanto é difícil se fazer a gestão com a responsabilidade fiscal estourada. Então temos que obedecer o que o município suporta. Se eu entendo a sua defesa,
de classe e sei também que você compreendeu o que aconteceu com relação aos professores de ensino médio que não existe mais. Então, assim, se a dúvida soubesse, Não, perfeito. só um minutinho. A mudança. Eu queria, ó, isso aqui é o trecho da emenda. Tá bom? O valor correspondente. Eu leio para vocês. Você está lendo ali, né? Não, na emenda, tá aí. O valor correspondente ao salário inicial de cada classe ou quanto de cada magistério será obtido pela aplicação dos percentuais seguintes ao valor do salário do professor nível médio. A emenda está aqui na casa. Com jornada integral de 40 horas semanais, quais sejam. Ou seja, quem é o professor classe A? Vamos lá. Aqui, ó. O professor que chegou no ano passado aqui para fazer um concurso, estudou bastante no município para fazer esse concurso, ele deve ter reparado nessa tabela, em 2023, que um professor nível médio receberia R$ 4.447,84. Que um professor licenciado receberia R$ 4.892,62. E que um especialista, um especialista mesmo, recebia R$ 5.381,89 reais de piso. Isso aí, quem estudou sabe disso. O que é que aconteceu agora? O professor graduado passa a receber R$ 4.608. O professor pós-graduado, que recebia R$ 5.381, ele agora vai receber apenas R$ 5.069. Né? Então, assim... Não é isso não, Francisco. Isso é a tabela antiga. Não, é a tabela. Olha, eu tenho uma tabela nova. Não vamos usar a tabela, vamos usar. Não, mas Vossa Excelência, se quiser continuar, a pessoa interrompendo, você respondendo, você pode deixar para responder no final. É porque assim, a gente não conclui o raciocínio. Entendeu? Não conclui o raciocínio. Tudo bem, obrigado, senhor presidente. Porque na hora que o presidente estava falando, não podia interromper. Na hora que o prefeito estava falando. é o povo, né? É o povo. Pessoal, só aqui, passando aqui, ajudando aqui, colaborando aqui com a audiência. O prefeito vai terminar suas conclusões e após o fim da sua manifestação, aí ele vai para as perguntas. Ou a gente pode dar sequência. Após a fala do prefeito, fala os vereadores, vai para o plenário e vão para E volta. tirar dúvidas. Muito bem. Né? Ok? Olha, fazer um comparativo de que o presidente Ricardo estava colocando aqui. O professor classe A, nível 2, 40 a hora, né, o salário dele. Sim, a quantidade, 4.670, não é isso? E ele hoje tem o salário atual de 5.335. Qual a perda? O salário, o classe A, nível 2, 40 horas. Entendeu? O salário dele anterior era 4.670 e ficou com um salário de 5.335. Então, assim, não há perda. Um ganho real de R$ 665,09. Entendeu? O classe B, nível 2, 40 horas, recebia 5.137 e passou a receber 5.335 com um ganho real de R$ 198,06. Essa é a tabela, entendeu? A tabela que está aqui para ser apreciada e ninguém está tendo perda com isso, né? O professor classe C, né, nível 2, 40 horas, com mestrado, que anteriormente não existia com mestrado, ele recebia 5.650 e passou a receber R$ 6.402, com um ganho real de R$ 751. Essa é a tabela que está. Então não está havendo nenhuma perda com relação a isso. No anterior, por exemplo,
vou citar aqui outro mestrado. O classe C, nível 4, nível 6, 25 horas, que recebia R$ 4.294,01, que ele fez o mestrado, na nova tabela, ele vai receber R$ 5.447, um ganho real de R$ 1.153,49. Então, assim, é um reconhecimento favorável ao professor. Então, assim, a tabela tem que juntar com a tabela antiga. Por exemplo, senhor, a tabela nova, que está aqui para ser apreciada, é essa, que tem todos. Eu tenho um comparativo da antiga e da nova. Então, assim, vou citar outro exemplo. Professor classe A, nível 3, 25 horas, ele recebia R$ 3.064,84. Passou a receber R$ 3.951,47, com um ganho real de R$ 856,63. Então, assim, isso é uma discussão que a gente tem que levar não para a questão política, mas nós temos que levar a discussão para o que o município suporta e o que a gente está dando de reconhecimento ao servidor. Não há aqui perda salarial de nível de classe, porque todos estão sendo incluídos de forma gradativa e com ganho real. Alguns ganham menos pelo tempo de serviço, outros ganham mais por ter mais tempo de serviço e ter um aumento real do ganho de nível, né? E isso também pela qualificação de mestrado, doutorado. Quanto mais ele se qualifica, mais ele vai mudar e mais vai ter ganho com relação a isso. Portanto, eu quero aqui tranquilizar toda a classe de professores que nós não estamos aqui para tirar direitos, porque só a incrementação do novo plano de cargos e salário já é um ganho para a classe de professores. Então, assim, é uma discussão que todos querem ter a certeza, e os vereadores também querem dirimir as dúvidas, mas o que acontece? Se nós tivéssemos mudado o plano para diminuir os direitos, qual era a vantagem? Então, assim, nós mandamos um plano para ser discutido para essa casa, dando os ganhos reais de acordo com as possibilidades do município. Querer direitos além do que o município suporta não é viável, porque tem as leis de recomendação com gasto pessoal e responsabilidade fiscal. E essas leis devem ser obedecidas. Nós temos que trabalhar dentro dessas leis. Então, aqui, não está tirando. Tem mais, só para poder sua fala, não quero então, pessoal, eu queria só que você me dissesse, na tabela, você tem aí, que vai ser da lei que está revogando o anterior, no valor da licenciatura, 40 horas, está 4.608,85. A tabela que vai ser votada. Classe A, 40 horas. Nível 1. Boa noite, pessoal. Desculpa. Sim. Esse valor aqui, né? Pode falar. A tabela da. Boa noite, mais uma vez. A tabela de 40 horas. A classe A, nível 1, é 4.608,85. O que o Mário me explicou aí nessa Esses questão? dados todos estão coincidindo com a sua tabela. Conforme a tabela. O que o Mário me explicou a progressão aí da tabela anterior para a tabela atual? O que ele mostrou aí? Na tabela anterior, lá de 2023, quem estava na classe A, nível 2, que era de 5 em 5 anos esse enquadramento, quem tem aí mais de 10 anos de tempo de serviço, né? Já mais de 5 anos que ele se enquadra no nível 2, isso é a tabela anterior. Indo para a tabela nova, onde ele vai ficar no nível da classe A, nível 4, que corresponde a 5.325,32, conforme está na tabela atual. Mas aí não é outra coisa. Nível. Sim, eu estou falando do nível da proteção, a cada 3 anos, é o que ele está se falando. E a gente está comprando. Fiz uma coisa. Nível é direito adquirido. Sim? Classe, a questão da progressão de classe de 10 em 10% também é direito adquirido. Então, nível, ao que precisar apertar sua mão, a gente aperta e diz obrigado pelo enquadramento da mudança de nível. Agora, os 10% que tem um licenciado aqui, ó. E aí eu queria chamar a atenção. Francisco, faça assim.
faça corretamente. A classe A hoje é os graduados. Entendeu? Mas só que então, assim, ele inicia com isso. Entendeu? Não está perdendo. Não há perda nesse sentido. Nós tínhamos 10% de diferença no piso, não temos mais. Não existe perdas. Isso. Pronto. O que houve foi apenas a instituição do ensino médio que não existe mais. Eu acho que os vereadores entenderam. Os senhores entenderam? O que houve então, assim, tendo a extinção do ensino médio, porque assim, não existe mais professor do ensino médio. Só a adequação, porque nós não iríamos começar do B, começa do A. E o A é o graduado. Então nós temos que ser realistas. Nós não podemos seguir, se já inicia os novos graduados, entram no serviço público, 10% em cima do piso. E aí o outro mais 20%. O classe C e o D vai chegar lá 30%, 40%, mas vocês não suportam isso. Então assim, eu deixo a palavra aqui para os vereadores para discutir a emenda. E assim, nós não temos como pagar esse 2.215.000 de folha. Isso é fato. Eu quero só deixar registrado aqui, só para esclarecer. Ou os vereadores adequam, ou o município vai, logo em setembro, sofrer aí o colapso da educação. Isso é fato. Nós não podemos agir com irresponsabilidade. Temos que agir dentro do que o município suporta. Agora, se o professor quer um salário maior, é digno, é direito de exigir um salário maior. Mas o município pode pagar o que quer? Não pode. Então, assim, nós temos que fazer essa discussão dentro da nossa realidade. Entendeu? E isso está sendo feito com bastante responsabilidade. A ponto de vir aqui, eu não sou nem um especialista na classe. Entendeu? Então, assim, poderia estar aqui um doutor formado para fazer essa discussão. Mas eu vim aqui porque eu fiz questão de mostrar a minha boa vontade em estar implantando um novo plano, em fazer uma discussão sadia, sem politizar isso, porque, assim, nós não podemos fazer a politização de um evento como esse, porque as finanças e a educação que estão justas. Temos que abrir a discussão com seriedade. E nós estamos fazendo isso aqui com seriedade. Então, assim, dentro das tabelas que estão para ser apreciadas pelos senhores, eu provo e estou provando. Não está havendo perda alguma para a classe de servidores. Porque nós não estamos tirando 10% de ninguém. Todos estão tendo um ganho real a mais. Tem os problemas que poderão ser surgidos, né, para frente dentro da lei que existe. Viu, Francisco? Então, assim, vamos fazer isso de maneira honesta e correta para com o município, dentro das leis que regem o município e dentro da responsabilidade fiscal. Nós não podemos estourar isso. Isso é uma questão fiscal e de controle financeiro do próprio município. Se a gente levar em consideração o que está aí, vai colapsar. E eu estou sendo sincero com os senhores. Não estou preocupado com o que poderia acontecer. Né? Estou preocupado com a classe, com as finanças do município, com a responsabilidade fiscal e com quem for pegar a nova gestão. Né? Porque eu poderia muito bem fazer essa graça para os professores e não estar aqui discutindo isso. Paga. Entendeu? Tenho 6 meses de mandato. Então eu poderia muito bem dizer, paga e deixa a bola de neve aí para quem for assumir. Mas eu não sou irresponsável. Eu vou discutir e vou mostrar as condições do município até o último momento. E aí os vereadores têm a responsabilidade de fazer com que nós cumpramos a lei de responsabilidade e adeque à realidade do município, que é diferente se a gente continuar do jeito que está. Deixa só, nessa questão, só fazer essa correção. Esse R$1.802.000 no mês de abril tem uma agravante aqui que foi pago retroativo. Né? E inclusive aquela parte que a gente teve que devolver depois. Então aqui diminui um pouquinho. E aí, só buscando aqui nos meus arquivos, a questão do patronal, pelo menos a nota fiscal que está chegando lá no
está sendo pago com os 30%. Né? Então, assim, o meu método aqui, a minha vontade aqui, não é nem de estar discutindo se o município tem ou não condição de pagar, porque isso é uma responsabilidade social, responsabilidade social de todos, né? A gente se preocupa com isso. Mas e aí, assim, ó, dentro dessas condições que o prefeito cita aqui, a questão de ter um aumento de 30%, nesse momento nós temos 2 servidores que têm mestrado. Tem 5? Eu lembro de 3 agora, né? Mas pode ser 5. Então seria um impacto de 30% na folha de pagamento desses 5. Quando a gente pega a folha de 40 horas, esse impacto, né, nós vamos ter aí alguns professores com um percentual bem grande de professores de 40 horas. Já os professores de 25 horas, não há essa diferenciação tão grande. E aí já é por conta de, eu não digo equívoco, mas o professor de 25 horas está recebendo já um proporcional já bem legal. Né? Que no caso, se for aplicado o que está na lei, o professor de 25% é 62,5% proporcionais. Já o de 20 horas é 50%. Se a gente pegar o salário do professor de 20 horas, né, está 3.149, o professor de 20 horas. E aí no caso, né, ele já vai receber mais 50%. Então, esse impacto não vai ser tão grande. O impacto vai ser na folha de 40 horas. Né, principalmente nos professores que têm especialização. Então, assim, mais ou menos aqui também discutir a questão do impacto em si. Mas eu volto de novo a chamar a atenção. Um professor graduado no ano de 2023 recebia 4.892. Esse mesmo professor graduado, ele vai receber na classe A. Não é, Francisco. Não é assim. Olha, eu enquanto gestor do município, nós temos que fazer o seguinte: eu vou botar o impacto mínimo que você citou na sua tabela. Por exemplo, o impacto mínimo de 250 mil, que não é só isso. É o impacto que o Francisco fez. Eu vou pegar o cálculo dele, do mínimo, e vou botar 250 mil vezes 13. Porque são 12 salários e 13º. Isso? Fora as férias. Porque o professor recebe 45 dias, que é 50% do valor do seu salário. Então você calcula isso, e no final do ano, a gestão, vereador Randinho, ela fecha o seu ano letivo e fecha o seu exercício a cada 31 dias do mês de dezembro. É em ano. E isso estoura essa soma. O valor, não sei se o presidente, o Renan está com o celular, faça isso, é do cálculo mínimo. Feito pelo próprio, o senhor pode multiplicar 250 mil vezes 13, sem botar os 50% do salário. Deu quanto? Esse é o aumento real da folha de 3 bilhões e 250 mil. Imagina se eu calcular o estouro dentro de toda a planilha. Dá um aumento real no segundo cálculo. Vou para o segundo cálculo. Ele fez o segundo cálculo em que uma folha era 1.400.000 e alguma coisa, e nós hoje estamos pagando 1 milhão e quanto, Carlos Júnior? Sim, agora. Quanto tem de junho? O último mês. $1.900.000. 1.414.000 do cálculo feito pelo presidente do sindicato. Agora, menos 1.900.000. Dá uma diferença de quanto? O senhor pode fazer no celular? Mais ou menos. Vamos fazer grosseiramente, sem cálculo. Mais ou menos 500.000. Vezes 13. Dá 6 milhões de reais de estouro. Então, assim, da onde é que o município vai arrumar 6 milhões de reais? Para complementar essa folha. Então, assim, é fora das possibilidades. Nós temos que adequar de acordo com para deixar dentro da responsabilidade fiscal correta, sem ferir, o correto seria voltar em 5 em 5 anos. Eu não permiti, porque assim, eu dei a graça e vou tirar? Não vou fazer isso.
Mas para adequar dentro da lei de responsabilidade fiscal, a gente tinha que fazer isso. Por quê? Porque lá no final, vai dar um estouro da responsabilidade. Nós fizemos todos os cálculos. Fecharemos o ano de 2024 com o limite de 53% redondo, se não houver nenhuma perda de receita até dezembro. Então, assim, já é um risco. Nós já recebemos o alerta amarelo, e eu posso mandar para o senhor presidente da Câmara, do TCE. Porque todos os nossos anos de gestão, nós fechamos com 47, 49, 50, dentro da responsabilidade fiscal. Então, assim, o impacto não é o mês, o impacto é o ano, porque o exercício ele fecha no final do ano. E os tribunais querem saber disso. E nós não podemos agir com essa irresponsabilidade. Nós temos que ser coerentes e dizer isso pode, isso não pode. Claro, e garantindo o salário do servidor em dias. E é isso que a gente está fazendo, e é isso que a gente está discutindo. Permanecemos um nível sem alteração, porque em todos os cálculos, dentro do nível e dentro nós fechamos dentro do limite da responsabilidade fiscal. Acima disso é estouro, acima disso é ferir as leis que nos regem. Então, com a palavra casa. O vereador Marcelo Mineiro, que se inscreveu. Falar aqui do meu assento, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, cumprimentar a todos os professores, aqui os vereadores presentes, ao corpo técnico da prefeitura que veio acompanhar aqui o senhor prefeito para fazer suas explanações. Senhor presidente, senhoras e senhores professores, eu acredito que o momento é um momento de calma, da gente chegar no consenso. Acho que as coisas se resolvem conversando. Mas ficou muito claro aqui com a explanação do senhor prefeito, e aí eu quero aproveitar, senhor prefeito, para lhe parabenizar pelo plano. Pessoal, foi tirado alguma coisa dos senhores? Mas o que foi colocado não foi. Não foi não. Assim, primeiro dizer que, pela explanação que foi colocada aqui, senhor prefeito, senhores vereadores, senhores professores, para mim não teve esta perda, não. Não teve essa perda. No tocante, senhoras e senhores, no tocante ao que foi explanado aqui, é bem claro, se não houver uma modificação, o município de Castro do Piauí logo vai voltar ao que se encontrava há 7 anos atrás. Uma situação insuportável, não tinha mais como contratar, e é importante voltar aqui um pouco no tempo. Nós chegamos num momento aqui de discussão nesta casa, que foi falado até em cortar benefícios de pessoas que eram concursadas na época. Foi ventilado aqui nesta casa. Foi. E este plano, ele traz um direito que é adquirido de todos os seus professores, que é exatamente essa mudança de nível, que foi reduzida para 3 anos. Queira ou não, isto é, sem dúvida nenhuma, sim, um reconhecimento para a categoria. Agora, ao meu ver, o que ficou bem claro aqui, eu ia perguntar ao senhor prefeito, e essa é a minha pergunta, senhor prefeito, é qual o impacto na folha real por conta dessa emenda dos 10%. Porque, segundo o que me foi repassado aqui, pelas explanações, todo o problema gira em torno da emenda. Foi claro? Ficou claro. Por quê? Foi batido em 5 da classe A. O Francisco fez uma explanação aqui trazendo a lei de 2009, salvo engano. E por isso que eu pedi para voltar. Eu pedi para voltar porque ela foi bem clara. O ingresso, o requisito para ser professor,
ele exigia o ensino médio. Hoje você, para ingressar, o requisito é a graduação. Pronto, isso quem diz é a lei. Porém, foi repassado com uma garantia com piso. Isso é algo que é muito importante, é uma conquista de todos os professores, o piso. Nós temos aqui a categoria aqui dos enfermeiros. O seu benefício maior, por assim dizer, ao chegar e ingressar como enfermeiro é o piso, é a segurança do piso. Mas o piso que está fazendo é o mínimo ali. Depois você vai avançando conforme você vai melhorando. Nacionalmente não tem para enfermagem, mas para professor tem, que é exatamente a mudança de nível. E que para este novo plano, o que foi a conquista? Reduziu de 5 para 3. Aí é sem dúvida um ganho muito considerável. Agora, senhoras e senhores, o que é que eu quero dizer aqui? É que se nós permanecermos com essa emenda da forma como ela está, o impacto foi mostrado aqui. O futuro já está bem claro para todos nós. Se permanecer da forma que se encontra aí, vai chegar um momento em que o município vai colapsar e não vai ter mais como fazer quase que nada. Não vai ter como fazer quase que nada. Até coloca em xeque até as possíveis convocações de novos concursados. Isso está em xeque. E aí é importante dizer, me permite, senhor prefeito, senhoras e senhores, Castelo, desde 2016 para cá, salvo engano, né, que nós, ano após ano, a gente tem essa tranquilidade de quando conclui-se encerra-se o ano, nós chegamos aqui, no máximo, acho que foi 52, não foi? Acho que o ano que eu vi foi 52. Nós nunca mais tivemos esse fantasma nos assombrando. E agora em maio, o Tribunal de Contas do Estado lançou uma nota aí, já mandando aí, tornando público, que 132 prefeituras tinham estourado o limite potencial. Em Castelo, graças a Deus, eu tive a felicidade, ela não se encontrava nada. Né? Mas se a gente permanecer com esta falha, que diga-se de passagem, foi uma falha, isso já é uma grande coisa, esse reconhecimento. Isso é algo novo que tem que ser externado aqui, da gestão reconhecer que houve esta falha. E aí, se a gente permanecer, todos nós vamos pagar, porque vai chegar um momento que serviços essenciais vão ser comprometidos se continuar da forma que se encontra aí. Né? Então, dito isso, senhor presidente, basicamente essa minha fala. Eu tinha algumas colocações, mas o senhor prefeito e o Francisco foram muito felizes nas suas falas aqui. Obrigado. Vereador Ramiro dele. Em seguida, vereador Neirani. Senhor presidente, senhores funcionários, parabenizar aqui Francisco pelas explanações. Dizer a minha preocupação sempre, senhor presidente, eu sempre sou considerado como um cri-cri aqui nessa casa, também pelas questões das vistas, deixar claro a nossa posição e preocupação, inclusive o prefeito, na última vez que nós estivemos aqui discutindo outros planos, de certa forma ainda com esse excesso de cautela, com relacionar aqui a questão do código tributário, se não me engano, é uma coisa parecida, e outra vez no plano ambiental, mesmo a gente tendo a cautela, nós estamos tendo aqui com todo o corpo, né, discutindo aqui todos os envolvidos nessa questão, nós tivemos problemas, lá, alguma coisa passou desapercebido, né, não questionamos, passou, a gente não analisou ponto a ponto, devido tempo, não tivemos esse cuidado, né, de estarmos aqui sendo chato um com o outro, classe, puxando o seu lado, o presidente Cigarro bem representando o seu grupo, o prefeito defendendo também o erário, também ao mesmo tempo o servidor, com esse ponto de vista também deixar claro que tem o seu direito adquirido. Então, assim, mais preocupado com várias falhas, e aí eu estava aqui até nessa questão preocupado com a música. Todos podem analisar aqui se não tem erros de tabela, por exemplo. Já aconteceu, infelizmente, prefeito, já aconteceu projetos para essa casa, se votava uma coisa e o entendimento lá atrás, a surpresa, né, para todo aquele envolvido, e nós depois sermos sabatinados. Já aconteceu no Código de Cultura, Código Tributário,
código de ambiental, todos sabem que nós estamos falando. Então, assim, eu preciso aqui dizer que eu ainda vou analisar melhor. Eu quero que os colegas entendam que nós somos, além de fiscal, nós somos controlador também do erário. A gente não pode ser irresponsável, o senhor está certo. Porém, infelizmente, foi um problema que, graças a Deus, eu quero dizer para os senhores, não foi um problema a ser jogado para casa. Tirar essa culpa, porque assim, muitas pessoas têm marginalizado. A casa botou uma emenda e como essa emenda fosse obrigatória, chegou no município, se pagou e depois desconta. Então assim, essa preocupação, eu quero ainda, eu vou estar analisando, Francisco, mais ainda, eu quero que nós sejamos ainda nos aprofundar, porque assim, é muito melindroso a situação. Eu não arriscarei dizer que os colegas também não tiveram perda, porque se não tivesse perda, não está aqui, quem é que não sabe sobre matemática? Mas assim, o município, o prefeito está na condição de prefeito, tem que saber o sapato bem aberto. E nós, vereadores, temos que estar entre o prefeito e a sociedade, os envolvidos. Defender, mas assim, me desculpe a sinceridade, eu preferiria mais defender o professor e o gestor em segundo plano, porque houve essa falta. Mas eu estou aqui parabenizando todos aqui envolvidos e queremos ter essa clareza. Eu quero que os senhores estejam corretos para me votar a favor de vocês. Infelizmente, se o gestor estiver correto e nós formos convencidos, infelizmente nós temos que votar a favor do erário. Só esse ponto de vista eu quero. O vereador Irã também é professor, o vereador Anderson também é professor, a vereadora Nina é professor, quer dizer, aqui ninguém tem nenhum leigo aqui. Nós queremos essa clareza para nós não ficarmos em más lençóis com nossos professores. Um abraço a todos. Boa noite. Dizer aqui da satisfação de mais uma vez estar discutindo aqui um assunto tão importante, prefeito, junto com os vereadores, junto com o sindicato, junto com os nossos queridos professores e professores e membros do Magistério de Castelo do Piauí. Dizer que, em momento algum, se politizou o evento aqui nesta casa. Muito pelo contrário. Desde o início, que eu, enquanto representante da sociedade castelense, tive cuidado, junto com o sindicato, junto com a professora Selena, que estava no efetivo exercício da obediência aqui no município de Castelo do Piauí, junto com os novos colegas, junto com os professores e professoras, discutimos desde o início, incansavelmente, o projeto. Encontramos falhas, foi levado para o projeto, discutimos, trouxemos novamente aqui e não foi feita emenda na atualização do plano. Sabe por quê? Porque com um acordo legislativo, executivo e sindicato, nós fizemos a correção no projeto. Inclusive, estava na sala eu, a doutora Cristiane, a professora Lucelena, e eu acho que tinha outro vereador, não sei se era o vereador Adeilson ou o vereador Rodrigo. E nesse momento nós fizemos as correções e trouxemos o projeto como se fosse o projeto original. Então vou discutir arduamente, vimos todas as questões da atualização, está ok, o erário tem condições de pagar? Tem. Então foi votado. Tá? Quando nos foi pego de surpresa, novamente eu tive a preocupação de pedir ao senhor presidente que pedisse para alguém vir para tirar nossas dúvidas. Porque criou a polêmica. Abriu, todo mundo recebeu um valor e soltaram foguete, fizeram empréstimo, fizeram todo mundo, porque se confiaram, poxa, eu vou receber isso aqui, eu vou fazer esse compromisso. E foi feito pela Ana Marcela. Os professores fizeram um compromisso com aquele possível salário de abril, que já foi mencionado aqui em outros momentos. Então, foi essa a nossa preocupação.
Como não nos foi atendido para a pessoa vir, eu, o professor Francisco, dirigimos até o município após o pagamento. Levamos contra-cheque de abril com as mudanças, não só com o retroativo, não só com as mudanças de nível, o nível que antes, em outro era 5, estava 7, 8, levamos para recursos humanos, levamos para a doutora que discutimos. Essa foi a nossa preocupação. Por quê? Porque como é que a gente estava recebendo o valor X, agora a gente vai receber o valor X menos 500, X menos 1000. Essa foi a nossa preocupação. Em nenhum momento a gente quis aqui polemizar. Claro, a gente sabe que não só da gestão atual, mas gestões anteriores já se pagava acima do piso. Isso é a conquista do município de Castelo do Piauí, na sua gestão e em gestões anteriores. Mas essa foi a nossa preocupação, pode ter certeza, e de esclarecer. E eu, enquanto representante dessa casa, desde o início da sua gestão, eu tenho uma preocupação em estar auxiliando. A vereadora Emina sabe. Desde o início da gestão, eu auxilio, para que as coisas sejam totalmente redondas, podemos dizer assim. E eu tenho essa consciência, que vários vereadores sabem, o vereador Raimundinho, que fazia parte dessa gestão, acompanhou desde 2017, né, o nosso empenho e o meu empenho em contribuir com o município. Eu não sou vereador do pior melhor, porque eu poderia estar na tribuna, nas rádios. Quem assistiu uma entrevista minha na rádio, observou que eu sempre levo os dados técnicos, levo a preocupação, a indignação dos servidores que existe. Nós tínhamos aqui uma colega aqui, que no dia que nós estávamos na prefeitura, ela chegou brava, porque tinha que devolver esse tipo de passagem de tantos reais. Ou seja, a preocupação chegou, a polêmica chegou, e eu disse, vamos resolver no diálogo. Foi isso que eu disse, vereador Marcelo, aqui na tribuna, vamos convocar o executivo novamente, vamos fazer essa discussão junto com o legislativo, junto com o sindicato, junto com os professores. Essa é a nossa intenção. Nossa intenção é essa, é resolver esse problema. Vossa Excelência esclareceu, o Francisco esclareceu, e a gente vai fazer juízo de valor. Isso aqui nós vamos ter que discutir, nós não podemos botar isso aqui interativamente, não podemos. Nós temos que discutir, para que não ocorra novamente essa falha. Houve a falha, tem que ser admitido que houve a falha. Mas vamos aqui agora encontrar os pontos de convergência para a gente fazer a correção. A gente sabe da preocupação, né? Acho que desde o mês de maio os servidores eles ficam preocupados. Recebendo em maio, recebendo em junho, e aí fica a nossa preocupação. Então a gente empurramos demais. Mas mesmo assim nós não temos pressa para analisar, não. Nós vamos analisar com cautela, para que a gente consiga. Né? Então, escutamos o Francisco, como disse, escutamos o seu prefeito, os vereadores que nós estamos manifestando, a plenária vai se manifestar e vamos chegar aqui no encaminhamento para que a gente resolva esse problema. Infelizmente existe aqui, nesse exato momento aqui, no município de Castelo do Piauí. Muito obrigado. É só deixar. Só para perguntar assim, o seguinte, a doutora Cristiano e o Carlos João, se eles entendem que se não fosse essa mudança de nomenclatura, esse problema não existiria, né? Não, quando mudou a nomenclatura, né, o classe A, que deixou de existir, e aí o classe B passou a ser A, o classe C passou a ser B, o classe D, que é o mestrado, passou a ser C, e o classe supostamente E passou a ser D, se não tivesse havido essa nomenclatura. Vamos fazer em hipótese até irônica, né? Se o alfabeto não tivesse acabado na letra D, na letra C, e tivesse acrescido letra D e E, mestrado e doutorado respectivamente, nós não tínhamos esse problema. Posso responder? É bem simples. Classe A, 1 ponto percentual. Classe B, 10%. Pois é. Sim, sim. O salário mais 10%. Então assim, o que é que aconteceu?
Esse aqui não existe mais, porque não existe mais. Então, esse ele vai casar. Nós vamos iniciar, porque o graduado já vai, então não tem perda salarial, tem ninguém, porque aqui recebe o piso salarial. Quem ingressa recebe o piso salarial. Então, assim, é muito fácil de resolver. Não tem perda salarial, porque a mudança não trouxe esse prejuízo. Boa noite a todos. Saúdo essa casa, como vice-presidente. E fico feliz por estar aqui com o seu prefeito para esclarecer sobre o plano de carreira dos professores. E assim, eu gostaria de falar sem nenhuma interrupção, porque assim, a gente está numa casa que não precisa dessa discussão de maneira aflorada, uma pessoa fala, a outra discute lá atrás, não precisa disso, cada um aqui vai ter seu momento de fala. E é por isso que a gente está aqui nessa casa legislativa. Não precisa disso tudo. Eu acho que o respeito vem em primeiro lugar. Quando uma pessoa está falando, as outras se calam para escutar o que a pessoa está falando, compreender. E após isso, quando chegar o momento verdadeiro, você vai na tribuna e vê as suas questões. Então, primeiramente, eu gostaria de falar, mas sem interrupções, isso é um pedido meu. Primeiramente, eu acho que a gente está rodando em círculos. Quando a gente fala de classe, nível, né? E aí, assim, quando o prefeito coloca ganho real, ele está falando que nenhum professor vai ter perda salarial. Quando o prefeito fala, aí o Francisco Bastos diz, mas na tabela anterior, a porcentagem, a gente não ganhou porcentagem de 13 e alguma coisa. Na tabela anterior, a gente tem que entender que a tabela anterior, ela não existe mais. Porque a tabela anterior, ela era A, B, C. Nível 1, 2, 3, 4. E agora é A, B, C, D. Consequentemente, as porcentagens mudam verticalmente e nível horizontalmente. Quando o prefeito fala, o professor que era classe B, nível 3, 25 horas, ele recebia R$ 13.531,87. Hoje, ele vai para a classe B, ele vai para o nível 4, porque agora, eu volto aqui para os níveis, porque agora vai ser de 3 em 3 anos. E não vai ser que nem a lei de 2008. Essa nova lei de 2023, o magistério, ele começa a contar desde o ingresso na carreira. Em 2008, vocês tiveram que esperar 5 anos para mudar de nível. Hoje não vai mais. Hoje é a partir do ingresso na carreira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, Cristiane, era professora, trabalhei 10 anos. Com 10 anos, eu vou estar no nível 4. Na lei anterior, eu estava qual nível? No 2. Aí, pegando o exemplo que o prefeito deu, vou voltar aqui que eu me perdi. Classe C, nível 2, 40 horas, recebia 5.650. Hoje vai para a classe B, nível 3, e vai receber 5.000. Desculpa, porque eu não estava vendo bem. Aqui. Classe C, nível 2, 40 horas, 5.650. Vai para 6.406. Então a gente tem que ir pessoa por pessoa, porque senão a gente vai ter uma discussão só que vamos perder 10%, vamos perder 10%, e não perde 10% no salário. Vamos por exemplo claro. Posso usar seu nome, Francisco Bastos? Você é professor 25 ou 40 horas? 40 horas. 40 horas. Qual é a sua classe? Classe C, nível 2. Aí meu salário é esse daqui, Cristiane. 5.650. Pronto. Você vai para R$6.402. Se não perdesse 10%, Cristiane, eu ia saber para onde?
para 6.416,12. Pois é, mas é que nem o prefeito falou. Aí vamos para a lei de responsabilidade fiscal. Vamos colocar bem aqui. Não, eu entendo. Só um minutinho. Vamos lá. Você tinha 5.650, não é? Hoje, com 10%, você vai para quanto que você disse? 6.416,12. E hoje ele vai para quanto? Para 5.869. Um ganho de 200 e pouco. Se você passasse a receber mais 800 e alguma coisa aqui, né? 600. Só você. Quantos professores de 5 anos nós temos, Carlos? 40 horas. Nesse impacto aí, igual ele está na classe, seria um impacto de 16 professores. Pronto. Com mais 25, com mais tanto e tanto. Aí assim, vocês pregam que vão perder 10%. A imagem que a gente tem é que vocês ganharam, por exemplo, R$5.000 e vão perder 10% desses 5. E não é assim. Não, a questão é bem simples. A questão nós podemos se basear, eu não sou jurista, mas assim, a gente pode se basear no direito. Nem eu sou jurista. Desculpa, jurista é menino assim, né? Estuda muito, compõe, faz livros, né? Eu quis falar assim, porque eu não estou muito assim no direito. Mas assim, o que é que a gente percebe? É que esse distanciamento de classe ele perdeu. E aí quando eu pergunto para você, nós tínhamos A, B, C, se tivesse acrescentado a classe D e E, tivesse abandonado a classe A, não tem mais ninguém, todo mundo já vai entrar a partir da B. Nós não teríamos essa perda. Entendeu? Porque no caso, um professor graduado, ele recebia até 31 de dezembro de 2023 R$4.892,62. O professor graduado no ano de 2024, ele vai receber R$4.608. É o piso. Entendeu? Aí essa diferença é assim. E eu até acredito que se a gente for buscar juridicamente. Nós temos que entender, o piso do município, independente de estar na classe B, o piso do município ele era pago em cima da classe A. O piso do município, mesmo sendo lá a classe A, nível médio, mas era o piso do município inicial, era aquele. Não teria motivo de ter emenda, não teria motivo de ter emenda, se, ao invés do que está escrito aqui na emenda, que o salário do professor, o valor correspondente ao cargo mais será obtido pela aplicação dos percentuais seguintes ao valor do salário do professor, nível médio, é o que está no texto da emenda que está aqui. Entendeu? Está dizendo que esses percentuais seguintes serão aplicados sobre esses percentuais ao professor nível médio. Está na emenda isso aí. E aí esse professor nível médio ele não existe mais, porque agora todo mundo é graduado. Então, se aplicar em cima do salário do professor graduado, se aplicar em cima da classe do nível do professor graduado, aí volta para a tabela que é essa que nós estamos lutando que seja cumprida. Que é essa tabela aqui. Que aí evitaria até a questão, nós estávamos discutindo aqui, questão de perda de 10%. E assim, vou aqui a questão, para ver como a questão do debate, e é algo assim que, para a minha pessoa, que nunca fui partidário, é algo muito desgastante. Da gente estar aqui. E aqui eu quero dizer o seguinte, que é claro que isso daqui que está acontecendo aqui hoje, que aconteceu nos últimos dias, repercute tanto para um lado como repercute para o outro. Eu não sei quais são os passos seguintes, mas assim, o que a gente pode estar fazendo, e a gente precisa fazer, é ter um entendimento melhor dentro da nossa classe de como vamos seguir os novos passos. A Casa Legislativa, ela tem todo o poder, né, de ser colocado em votação e de ser aprovado, né, ou supostamente não ser aprovado. Mas que o que me compete nesse momento e que precisa ser dito é que a gente vai buscar
essa reparação. E aí, por ser, né, um ano onde todo o foco está sobre a questão política, eu gostaria muito que todos entendessem, né, o meu papel. E volto a dizer, não tem sido fácil para mim, principalmente nesse período que passo o dia na correria aí na sala de aula, e não tem sido fácil para mim chegar de noite e descansar. Porque eu fico pensando o que é que A vai pensar, o que é que B vai pensar, o que é que vão usar da minha fala, o que é que vai ser feito. Então é algo muito, muito desgastante, não querer estar, né, passando por esse momento que eu estou passando. Por isso, em alguns momentos, eu procurei o gestor, né, mandei alguns áudios, depois protocolei um pedido de reunião, porque eu entendo que, por mais que a gente se preocupe com a questão do impacto, mas eu acredito que uma perda, e se a gente pegar todo esse processo, nós já tivemos momentos muito piores de perda, né? E aqui eu lembro a minha mãe, que hoje é aposentada, e ela não consegue sobreviver com o salário mínimo da aposentadoria dela, porque a medicação que ela toma é muito boa. Então, se não fosse a graça de ter 3 filhos professores, ela não teria condição de se sustentar. Então, assim, nós estamos buscando direito que ela interfere em todo o contexto social. Não é só o Francisco Bastos, que está com quase 7 anos, que praticamente nunca foi à praia, não é só o meu salário. A questão é que tem todo o impacto social na vida dos moradores, das pessoas que estão dentro da sala de aula, que nesse momento estão inseguros por não saberem o que é que vai acontecer daqui para frente. Então, não é que eu me sinta um líder, mas nesse momento, e eu acho que por acaso me colocar na frente do sindicato, me compete esse papel de estar fazendo esse interlocutor. Mas eu quero que todos entendam, todos que estão presentes, todos que estão assistindo, entendam, não é fácil passar por isso que nós estamos passando. Eu cito o caso de 2 professores que me procuraram durante esse processo, e eu não sei qual é a situação desses professores de sala de aula, porque foi um baque muito grande, eles relatando não a condição de que eles estão em sala de aula, mas a condição que eles passaram após o pagamento de abril e após o pagamento de maio. Então, é algo assim muito, muito desgastante. Sobre você. Então, muito bem, olha, as discussões, professor Leane e excelência vereador Lilian, falei nas 2 formas, professor, vereador e professor. Essa discussão, nada estaria acontecendo se o projeto tivesse sido aprovado de forma como ele veio. Então, assim, a emenda modificativa número 1 de 2023 do projeto de lei está assinado pelo vereador Alberto Neirane Gomes de Carvalho e Lúcia Helena Ferreira Lima. Então, assim, houve a emenda, está aqui as alterações que dispõem na lei, e foi exatamente o artigo 42 em que modificou o texto e foi colocado classe A com graduação 10%, entendeu? Que gera um acarretamento, porque todos os outros salários são em cima da classe A. Então, assim, isso é o que gerou um acarretamento no final do estouro da folha. Então, isso precisa ser corrigido. É simples. É o município poder arcar e não poder arcar. E nenhum professor vai receber a menos do que recebia. Então, não há perda salarial de professor. Isso está constatado nas próprias tabelas de classe e nível que está sendo apresentado na classe. E foi dito aqui pelo presidente do sindicato, e foi comparado os salários de quem recebia o valor X e hoje recebe um valor tal. Não dá para comparar a folha de abril com a desprogramação financeira do servidor. Por quê? Ao mês de abril,
tem um retroativo do piso salarial, que é esperado por todo mundo, porque todos os anos que o piso aumenta, ele não começa a ser pago em janeiro, sempre após o ano legislativo ser iniciado. Então, assim, é um mês que é ímpar e deve ser desconsiderado dos demais, porque você não pode fazer a seu planejamento financeiro dentro de um único mês. É o que é recebido. E nós temos que agir com responsabilidade. Estou sendo sincero e honesto com os senhores e com os servidores. Nós, enquanto gestor do município, fazendo essa gestão, eu poderia muito bem deixar essa batata para quem viesse. Mas eu não sou irresponsável. E está na minha gestão. Porque lá na frente dizer, olha, quem estourou o município foi o prefeito Magno. E nós não podemos agir com isso, porque assim, nós temos o 13º no final do ano para pagar e a folha dupla do RPPS. E isso tudo acarretará. Por que é dobrado no final do ano? Porque na primeira parcela do 13º não é descontado. E isso tudo soma, então vai estourar. Deixando os livros, tirando essa emenda modificativa, nós vamos fechar no limite dos 53%. Então, assim, vamos agir com toda a responsabilidade. É uma questão da gente poder ou não poder. O município está aqui representado nesse momento por mim. E estou dizendo, não há condições de pagar. Como está? Tem que haver a modificação, ou seja, temos que suprimir a emenda ou havendo essa modificação, garantindo os direitos. A nossa gestão foi a que mais garantiu direitos. Pagamos férias, pagamos o reconhecimento dos agentes de saúde, dos enfermeiros, dos professores, inclusive com rateio no final do ano, para completar os 70%, e vamos garantir mais essa vez o direito, com o ganho real dos servidores, porque não há mais nenhum reconhecimento maior do que incluir no plano de cargos e salários que a gente fez e essa casa aprovou os servidores como vigia, motorista, merendeiro da educação, do jeito que diz na LDB no artigo 61. Então, assim, isso é um ganho. Quem ganhava R$ 1.412 passou a ganhar, apenas com 10 anos de serviço público, passou a ganhar R$ 1.863. Então, assim, é um ganho real para todos os servidores da educação. Então, a gestão não está prejudicando a classe em momento algum. Por isso que a gente faz questão e mandamos para cá, sem nenhum medo de discutir esse projeto, porque é algo simples de ser mostrado, tanto para o servidor, quanto para os vereadores e também para a sociedade, que se importa com a gestão pública. Então, assim, agindo de forma coerente, dentro das possibilidades do município, o projeto está apresentado, foi colocado na mesa diretora, foi solicitada a audiência pública, estamos aqui discutindo esse projeto e peço ao senhor presidente que coloque em votação. E aí os vereadores podem apreciar sim ou não. E aí faz o julgamento de todos. Por que assim? Porque é o que o município suporta. Se os senhores acharem que suporta mais, e eu entendo a classe em querer ganhar mais, porque é normal, cada classe quer ganhar mais, e entendo o posicionamento do Francisco Baixo enquanto presidente do sindicato em lutar pela classe, porque ele está aí, mas eu peço a sua compreensão, Francisco. Nós temos que agir dentro das possibilidades. E a tentativa do sindicato em negociar com o município, para que o município possa haver a possibilidade de ceder alguma coisa, é válida. Só que eu estou falando por uma única e última palavra. É o que o município pode, é o que está posto. Daqui para frente, a gente não pode, por 3 motivos maiores. E o primeiro é garantir a estabilidade financeira do município e o funcionamento da educação. Segundo, cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E terceiro, não estourar ou deixar um problema administrativo para o futuro. Nós não podemos agir dessa forma, temos que fazer dentro do regramento. E o regramento nos diz até 53% de pessoal. Todos os senhores são conhecedores. Então, assim, todos os cálculos foram feitos, porque se desse para pagar, nós pagaríamos, sem nenhum problema, porque reconhecer
reconhecer direito e pagar direitos, não foi. Nós reconhecemos e pagamos a mais. Nós pagamos acima do piso. O município de Cachoeira paga acima do piso. E isso é reconhecido a nível de Estado. Não é só de hoje, vem de anos. Reconhecer o direito colocando o IFA para os servidores da saúde, colocando um novo Previ para os servidores da saúde, colocando um novo plano de cargos de salário para os servidores da educação, incluindo os serviços gerais e todos os servidores da educação. Então, isso é um ganho real para os servidores e é um benefício muito grande que o município está concedendo a esses servidores em forma de reconhecimento do seu valor, né? Então, isso que fique colocado aqui para os vereadores e para os servidores. Todos tiveram um ganho real, ninguém teve perda. E se colocar algo a mais, quem vai perder é o município, porque vai ficar impossibilidade de receber recurso federal, vai ficar impossibilidade de fechar convênio, vai ficar possibilidade de contratar, vai ficar as contas para frente todas inviabilizadas. O exemplo nós já tivemos e a dificuldade nós já passamos, e esse tempo a gente não quer e nem precisa voltar. Muito obrigado. Eu peço que licença, senhor presidente, senhores vereadores, devo me retirar, e a discussão que a gente tem que colocar é da forma responsável. E mais uma vez reforço o meu presidente e coloque em votação o projeto. Pode fazer enquanto representantes aqui nesta casa é votar projetos de maneira dessa forma, de maneira tempestiva, e para que isso não, para que o que ocorreu, relatado pelo seu prefeito, de que houve um equívoco e que houve um erro, acontecer novamente, né? Então, para nos blindar desse equívoco, é que nós temos sim que discutir com a classe, nós temos sim que nos reunir e procurarmos uma solução. Não é a intenção da classe de nenhum vereador da casa prejudicar uma classe, trabalho de classe de professores. Aqui, puxando a sardinha para todos os nossos vereadores. Eu jamais, eu acredito que a gente não vai fazer isso de forma irresponsável. Então, por isso está acontecendo essa discussão, houve a explanação de ambas as partes. Acredito que os vereadores que já leram os projetos, a emenda, né, já escutaram as partes, e no momento oportuno, com certeza a gente vai ter que colocar para apreciação dos colegas, de todo mundo. Mas isso será feito seguindo todo o trâmite de maneira responsável pela classe. E falei isso para isentar, porque foi colocado em redes sociais que a culpa seria da casa, do presidente que não colocou para votação, de maneira alguma. Os projetos são encaminhados do Executivo para o Legislativo. Quem sanciona é o Executivo. Então ele tem um poder de veto, assim como, inclusive, tem uma emenda e um projeto de lei vetado, né, aqui na casa já para apreciar o veto. Então, eu queria, dentro dessa minha fala, isentar a nossa casa com relação a todo esse processo. A nossa intenção foi a melhor possível, e que o servidor, que de certa forma foi induzido a acreditar que será prejudicado por esse tempo em que a gente está discutindo o projeto, que procure se inteirar melhor, porque se tem uma lei vigente, está valendo aquela lei. Então, de forma alguma, o servidor vai ser prejudicado. Então, com o encaminhamento, a gente vai também consultar o Tribunal de Contas com relação a tudo isso que foi discutido. Vai ter uma ata, e com certeza a gente vai procurar os órgãos competentes também, que é o Tribunal de Contas, para que possa também nos dar uma orientação a esse respeito, provando mais uma vez que a gente não faz as coisas de forma tempestiva. A gente tem que ter o cuidado com o servidor. Então, boa noite, muito obrigado a todos pela sua presença.